No Rio de Janeiro, 20 anos após a Lei Áurea, em novembro de 1910, durante a Primeira República, ocorreu a Revolta da Chibata. Foi motivada pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos, que em questão era a chibatada. Essa forma de punição era dedicada somente aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços. O início da revolta ocorreu logo um dia depois, em que Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sentença imposta a Marcelino, amarrado a um mastro do convés e nu da cintura para cima, sem direito a tratamento médico. Revoltou um grupo de marinheiros negros que, cansados de sofrer castigos físicos de seus oficiais brancos, resolveu organizar um motim. Além disso, há de se considerar que os contatos do Marujo com estrangeiros também fortaleceram essa insatisfação se considerarmos que marinhas de outras nações não possuíam a mesma prática de castigar fisicamente os marujos. Sob a liderança de João Cândido, conhecido como Almirante Negro, 2.379 marinheiros, em sua maioria negros e pardos, assumiram o comando de 4 navios de guerra, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro, que estavam ancorados na Baía de Guanabara. Aos gritos de "Viva a Liberdade" e "Abaixo a Chibata", a marujada inçou bandeiras vermelhas de insurreição, apontou 80 canhões na direção do Rio de Janeiro e ameaçou bombardear a então capital da República, caso suas exigências não fossem cumpridas: melhores salários, anistia aos revoltosos e, principalmente, o fim dos castigos. Por sua vez, no Rio de Janeiro, o presidente Marechal Hermes da Fonseca tinha acabado de tomar posse e enfrentava sua primeira crise. Os navios rebeldes bombardearam a cidade de Rio de Janeiro para demonstrar que não estavam dissimulando. Em carta ao governo, os revoltosos solicitavam o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, anistia para todos envolvidos na revolta. Assim, no dia 26 de novembro de 1910, o presidente Marechal Hermes da Fonseca acatou as reivindicações dos amostinados, encerrando aqueles episódios. Muitos dos envolvidos foram mandados para campos de trabalho forçado no Seringal da Amazônia e na construção da ferrovia Madeira Mamória. Como saldo, o conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amostinados, dos quais cerca de 12.000 foram expulsos após a revolta. Na posição legalista, morreram cerca de 12 pessoas, entre eles oficiais e marinheiros. Quanto ao líder João Cândido, após sobreviver à prisão e ter sido inocentado, ele foi considerado desequilibrado e internado num hospício. Por sua audácia, a imprensa da época o chamou de Almirante Negro. Ele seria absolvido das acusações de conspiração em 1º de dezembro de 1912, mas foi expulso da Marinha. Sobreviveu como pescador e vendedor até que o jornalista Edmar Morel resgatou sua história de esquecimento e lançou o livro A Revolta da Chibata em 1959. Mas somente em 23 de julho de 2008 o governo brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu anistia aos marinheiros envolvidos. As principais causas da Guerra dos Chibatas: a abolição das penalidades físicas, que são as ações e outros castigos, a melhora das condições de trabalho, o fornecimento de uma alimentação de melhor qualidade nos navios e a anistia para todos os marinheiros que participaram do levante. Ao todo, foram mais de 200 mortos e 2.000 expulsos do serviço entre marujos, além dos condenados à realização de trabalhos forçados na Amazônia. Do outro lado, as mortes somaram cerca de 12 pessoas. O líder da revolta foi absolvido posteriormente, mas foi permanentemente expulso da Marinha. Uma das principais consequências desse movimento no Brasil foi o despertar maior uma consciência de uma classe e do empoderamento de pessoas marginalizadas na população da época.
Com essa revolta, esses indivíduos levantam sua voz e denunciam os abusos cometidos contra eles por seus superiores. Isso, a longo prazo, levantou o debate sobre as condições de trabalho para essa classe. Até hoje, seus efeitos ressoam em nossas atitudes e no estudo da história do Brasil, como um marco na luta contra a opressão, a desigualdade e as péssimas condições de vida de muitos brasileiros. Como podemos perceber, a Revolta da Chibata foi um evento fundamental para a história do Brasil. Curiosidade sobre a Revolta da Chibata. Os castigos dos marinheiros. Os marinheiros amarrados no convés eram chicoteados de 25 a 30 vezes e também recebiam palmatórias e eram postos na solitária durante alguns dias. E a única coisa que recebiam era pão e água. E as solitárias que eram dentro dos navios, conhecidos como os dogmas ou dragões dos mares, com o nome de São Paulo, Minas Gerais, encaroçado da Bahia, que tinha 84 canhões nas torres, os navios eram completamente muito grandes e viviam cheios, e acabava não dando uma condição de trabalho tão boa para os marinheiros. Outra curiosidade é que em 1959, quando Edmar Morel escreveu um livro chamado A Revolta da Chibata, que hoje em dia é o nome da revolta, contando a história toda da revolta. Antigamente, o nome da revolta era Revolta dos Marinheiros. Coisa tão interessante é que antigamente a marinha era chamada de armada. E o Brasil sempre teve um vínculo muito intenso com a marinha. No reinado de Dom Pedro II, quando a marinha era muito usada pela elite e pelo império. Com vozes de Júlia Leone, Maria Luísa, Andrew Correia, Kaique da Silva e Evelyn Coelho. Esquivando das chibatadas, é o dragão do mar buscando a paz. Na ilha das cobras eu não volto mais. Samba no mar, marinheiro.